Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Filho Próspero, onde você sabe que você vai encontrar aqui desenvolvimento pessoal, educação financeira e empreendedorismo à luz da palavra de Deus. E nós trazemos aqui sempre convidados especiais que entendem do assunto, são especialistas nos assuntos para ajudar vocês a se desenvolver, empreender e ter uma educação financeira. Amém? Saltério? Bom, hoje, primeiramente, graças a paz a todos também. Hoje, em comemoração ao aniversário de 1 ano de podcast Filho Próspero. Estamos aí para completar 1 ano, no dia 14 de setembro, para ser mais exato. Então, nós trouxemos para comemorar esse dia tão festivo, ou esse mês de setembro, que é um mês tão festivo para gente, uma pessoa que já esteve aqui no nosso podcast. Como você já pôde perceber aí pela capa, ela retornou, aceitou esse convite de prontidão para comemorarmos mais 1 ano, ó. Comemorarmos o primeiro ano, o primeiro de Mas se Deus muitos, quiser, muitos. se Deus quiser, muitos. E é a Jaqueline Correia. Pode dar um oi aí, Jaqueline, para eles. Olá, todo mundo que está aqui assistindo a gente. Olá para vocês. É sempre bom estar aqui, falar sobre um assunto importante e principalmente fazer parte de um projeto que traz benefícios a Sim, tantas pessoas. Então, parabéns para vocês e é um prazer estar obrigado. aqui. Que bom. Amém. Já aproveitando, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Vamos lá, vamos bater a nossa meta aí. Estamos chegando aos 1.500, né, Thiago? Isso, estamos meta de 1.500 aí até o Mil- final do ano, hein, pessoal? Então, e falta pouco. Acho que isso aí chega antes do final do ano. Pessoal, vamos para 2.000 até o final do ano? Amém. Acelera aí, tá bom? Compartilha com alguém, fala, ó. Quando você compartilhar, fala pra pessoa, se inscreva no canal da galera aí, porque o canal tem trazido conteúdos muito bons. Nem tanto por nós, né? Mas a galera que vem aqui tem Só deixado, fera. assim, o canal muito enriquecedor. E, como eu disse, Jaqueline Correia é cristã, mãe, esposa. Profissionalmente, é educadora financeira e fornece serviços de mentoria financeira, como organização financeira pessoal e para empreendedores. Faz atendimentos online, individual e para casais. E aí Uau. está a Jaqueline. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Tem também, porque acaba palestrando bastante, tenho parte Exatamente. de treinamentos também para equipes, Uhum. que é uma orientação para empreendedores que têm equipe que precisa treinar, equipe financeira. E tenho também agora, que já estou lançando também agora, o trabalho de BPO financeiro, que é a terceirização do setor financeiro de pequenos e médios empreendedores. A Uau. gente sabe quando o empreendedor está ali, né, na operação, ele é tudo, né? Ele Exato. é o marketing, ele é o vendas, ele é o financeiro, só que não dá tempo ele fazer Uhum. coisas tão técnicas, né, e dar conta de tudo. Então, na parte financeira, existe essa terceirização que é fazer o controle do contas a receber, do contas a pagar, do fluxo de caixa, da conciliação bancária, enfim, fazer esse trabalho mais burocrático que é cotidiano e que vai Uhum. trazer para ele informações que vai mostrar o desempenho da empresa dele, né? Manter organizado o financeiro para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Então, também estou começando com esse trabalho de BPO financeiro. Seria contabilidade ou não? É uma ou. Financeiro mesmo, é a Ah, parte do financeiro. Na verdade, eu tenho parcerias com contabilidades. hum, Então, quem tem uma contabilidade, porque é obrigatório, né? Geralmente todo mundo tem, mas o financeiro vai levando conforme dá, entendi. conforme de qualquer jeito. Então, você Uhum. contrata o BPO financeiro, que é aquela pessoa que vai cotidianamente fazer seus lançamentos, fazer os seus controles, controlar os seus pagamentos, não deixar atrasar conta, enfim, te mostrar, olha, vai entrar tanto, está saindo tanto, tal pessoa está inadimplente. Então, vai controlando para você aquilo que você não consegue dar conta no dia a dia, né? Então, é um trabalho de confiança, mas aquele que já confia no contador, a gente tem a parceria geralmente com os contadores e aí eles acabam conseguindo passar também essa parte que é de muita confidencialidade também, de muita confiança, mas que dá Hum. muito certo. Todo mundo que começa não se arrepende. Olha, quanta coisa, né? Ainda nós colocamos aqui, está claro, ela é mãe e esposa, né? E tem Sim, também os compromissos na igreja, tem, né? sim. Está ali sempre. Então, quanta coisa ela faz, hein?
A gente poderia trabalhar aqui o assunto sobre equilíbrio também hoje, no outro caso. É verdade. Equilíbrio com todas essas coisas. É, Você é educadora financeira. Meu, eu ia deixar essa pergunta talvez pro meio ali, mas tá martelando aqui na minha cabeça, tá? Passa. É, O tema hoje, educação financeira à luz da Bíblia, e nós vamos entrar nesse tema. Só que assim, você é mentora. A pessoa que te procura, você já deixou claro lá no outro podcast que a pessoa, no primeiro episódio, voltem lá, assista que tá enriquecedor. De repente a pessoa, ela já te procura porque ela está em dificuldade financeira. E aí o seu serviço, obviamente, não é gratuito, porque você tem sua filha, tem as suas contas a pagar, tem tudo. Sim. E a pessoa que já está nessa situação, como que ela faz? Eu não estou bem, eu vou, financeiramente, eu vou procurar uma pessoa para me ajudar, mas eu tenho que pagá-la. Como que funciona esse Uhum. tipo de pagamento? É muito comum, às vezes, as pessoas nem procurarem porque estão nessa situação, né? Hum, Mas quando um profissional está te acompanhando, vai enxergar coisas que você não está enxergando. Já começa por aí, né? uhum. É óbvio que se eu não confiasse no meu trabalho, eu não ia pegar uma pessoa endividada para É, trabalhar. Então, assim, existe meios, existem formas, a pessoa vai conseguir, né? A não ser, assim, em casos muito estratosféricos mesmo, né? Que não vai haver possibilidades. Mas, no geral, a pessoa tem meios de conseguir, sim, fazer o pagamento, porque existem estratégias, né? Existem estratégias de como você conseguir ir eliminando as suas dívidas, de como você conseguir ir se organizando, uhum. priorizando aquilo que tem mais prioridade. E no final das contas, você vai ver que você vai conseguir fazer o pagamento tranquilamente. Porque não é exorbitante para começar, né? Não é Aham, uma coisa legal. exorbitante, mas é uma coisa que vai fazer diferença para o resto da sua vida. Né? A partir dali, a sua vida financeira vai ganhar robustez, né? Porque você vai ganhar inteligência suficiente para que cada nova adversidade que aparecer, você saiba sair dela e, Uhum. principalmente, não cair nessas novas Sim. diversidades por displicência, muitas vezes, né? Uhum. Então, ou falta de conhecimento. Então, você adquirindo conhecimento, você vai conseguir, a partir dali, ter uma vida diferente. Então, é transformador e vale muito a pena. Bacana. E assim, sobre a mentoria, já aproveitando, né? Como é que é a mentoria? É online, é presencial, é gravado? Então, na verdade, a mentoria ela é online. Depende muito do seu caso, né? Eu falo que quando eu vou atender as pessoas, eu falo, faz de conta que isso aqui é um consultório médico, você vai me sinalizar quais são as dores que você está sentindo, quais são as dores financeiras que você está sentindo, e com base no que você vai me falar, eu vou prescrever aquele tratamento mais indicado para você. Então, tem tratamento que vai ser 5 sessões, tem tratamento que vai ser umas 7 sessões, 10 sessões. Então, vai depender do pacote. Eu vou fazendo por pacotes, né? Do que você vai precisar. E é online e é individual, porque cada caso é cada caso, confidencial também. Existe também a possibilidade de fazer em grupo, mas eu não trabalho muito com o grupo, não, porque acabo não conseguindo individualizar o problema de cada um, né? Fica muito genérico, assim, o trabalhar no total. Mas geralmente eu faço no individual. Então, no individual, cada sessão a gente vai trabalhando um ponto, vou deixando ali tarefas para a pessoa fazendo durante a semana, e quando ela vê, a coisa já está toda organizada. Muito E a bom. pessoa pode te procurar, pode e deve, só quando está numa situação ruim, ou não, eu estou até que confortável, mas eu sei que há possibilidade de melhorar. Procura você e também ajusta Olha, na direitinho. verdade, eu fico felicíssima quando eu Hum, vejo que um jovem de 18, 19, 20 anos me procura. hum, Porque ali é a maior, assim, é ali onde dá para fazer a maior transformação. A gente Sim. vai conseguir evitar, assim, muita coisa na vida daquela pessoa, né? Eu peguei uma jovem há um tempo atrás, que ela tem acho que 19 anos. E assim, o trabalho que a gente fez, a gente vê como ela está conseguindo progredir, como ela está conseguindo caminhar, ainda sendo estudante. legal. Ainda, entendeu? Assim, a gente já sabe que plantou algo ali que vai florescer de maneira belíssima. Então, não deve esperar estar endividado. Né? A gente tem que começar com a educação que a gente não teve o quanto antes, porque o quanto antes a gente começa, quanto antes a gente tem melhores resultados. Muito Perfeito, bom, né? Muito bom. perfeito. E se falando de finanças à luz da palavra de Deus,
como que você enxerga hoje que os irmãos e as irmãs vê o dinheiro, né? Porque tem dois extremos, né? Se você tá rico, ou o diabo tá. Não tá ou o diabo tá o diabo não tá na sua vida, né? Você tá agradando o diabo, porque você tá ficando muito Ele rico. está na sua vida, né? Está agradando ele. Você tá agradando ele, né? E se você tá sofrendo demais, você tá sem Deus, né? Uhum. Como que é essa sua percepção na hora de ensinar? Porque eu acredito que deve ter que quebrar algumas crenças Sim. limitantes. Olha, assim, é muito equivocado da nossa parte como cristão misturar classe social com ser abençoado financeiramente ou não, né? Porque independente da nossa situação financeira, se a nossa intimidade com Deus não está em dia, não importa se eu vou estar rico ou se eu estou pobre, eu vou pecar do mesmo jeito. Porque se eu estou rico, né, se eu estou numa situação financeira mais, né, privilegiada, eu corro o risco, sim, de entrar na soberba de me achar autossuficiente, de que eu não preciso de Deus. Existe essa possibilidade. Mas na mesma proporção, existe também a possibilidade daquele que está numa condição de financeira de muita escassez, ou seja, está muito pobre, está muito passando por muita dificuldade, existe essa mesma possibilidade dele se tornar aquele murmurador. Sim, Aquele que só vai reclamar, só eu que não tenho, Deus não tá me vendo, entendeu? Então, assim, murmuração e soberba são pecados diferentes, mas são pecado. sim, Então, não importa se você tá rico ou se você tá pobre, o que importa é os valores e a sua intimidade com Deus, o entendimento de relacionamento com Deus, de confiança em Deus que você tem. Porque, aí, como Paulo fala, né? Independente se você vai estar no muito ou se você vai estar no pouco, seu coração não vai estar se enganando e se dobrando a esse pecado. Então, depende muito da sua intimidade com Deus, né? E o dinheiro, ele não pode se tornar o seu senhor, né? Eu vou fazer aqui uma analogia com a comida, né? Nós precisamos de comer. Precisamos, faz parte de uma necessidade nossa. Mas se a gente exagerar na comida, estamos praticando o pecado da gula, sim, né? E é a mesma coisa com dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para viver. A gente não consegue viver sem dinheiro. No mundo que a gente está hoje, a gente precisa dele. Ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a sobreviver aqui. Então a gente necessita dele. O que não pode é tornar ele o nosso Senhor, né? Tornar ele aquele que comanda a nossa vida, porque aí seria o excesso, né? Ele comandando a nossa vida, ele direcionando as nossas escolhas, ele liderando aqui os nossos comportamentos. Então aí é que se torna um problema. Então misturar classe social com ser abençoado, não ser abençoado, é um erro muito equivocado e principalmente entender que pessoas ricas não pertencem a Deus, então, né? E é sim, equivocado porque a Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que foram muito ricas, que abençoaram, inclusive, o ministério de Jesus, né? Jesus aceitou ser subsidiado por mulheres que tinham grandes posses. sim, Então, assim, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é o problema, né? Quando você torna ele o centro da sua vida. E esse lugar pertence a Deus. Então, se você troca esses lugares, obviamente você está trazendo problema para sua vida. Certo. E aí, você estava falando aí, me veio à mente algo que eu fico refletindo bastante, que é a avareza. E eu era avarento. Só que quando eu não tinha condições. Uhum, Sempre que aparecia uma oportunidade de abençoar alguém, de fazer alguma doação, eu ficava retendo muito. Mas eu só tenho isso. Se eu der uhum, isso aqui, eu fico sem. E é de mal a pior. Hoje, mesmo com aquele. A gente até ensina no nosso curso a ter um controle financeiro. A gente fala que para poder sobrar dinheiro até o final do mês. E às vezes dentro daquele controle, poxa, eu tenho aquele dinheiro ali até o final do mês, para passar o mês. E chega alguma oportunidade de abençoar alguém. E eu penso, mas eu só tenho isso para passar o mês. Ou eu tenho só esse para passar o mês. E nessa oportunidade, pela graça de Deus, eu não toma. uhum, E é interessante como Deus provê até o final do mês. Quer dizer, na verdade não acaba. uhum, Mesmo distribuindo, não acaba. E aí entra essa questão, quando a gente fala de avareza, nós pensamos sempre em pessoas muito ricas. E uhum, eu observo por mim mesmo como as pessoas de uma condição financeira de pobreza podem ser tão avarenta quanto
o rico. Uhum. E a avareza é idolatria. A Bíblia diz isso. Então, assim, se você quiser explicar um pouco mais essa questão da idolatria, esse perigo de Uhum. nós cristãos, não só o cristão, né, mas o cristão geralmente, né, aponta o Uhum. outro, né? Nós que somos cristãos, né, ó, Uhum. você tá aí pecando em tal parte, tá pecando em tal parte. De repente nós mesmos estamos vivendo essa idolatria. Falamos do pessoal de Israel que idolatrava Baal e etc, e de repente nós Uhum. cristãos podemos estar no mesmo erro. Como é isso? A avareza, ela, na verdade, vou até falar uma parte mais técnica disso. Dentro das finanças, Hum, existe o perfil financeiro de cada um, né? A gente tem um perfil muito a ver com a nossa personalidade até. hum, Então, existe aquele que é o mais poupador, que é conhecido como mão de vaca, que uhum, vai ter uma tendência a ser mais avarento. hum, Nós temos aquele que é o gastador, que é aquele que não quer pensar no amanhã, né? Ele vai certo, gastando tudo hoje, porque amanhã ele não sabe se vai estar vivo. Aí ele hum, quer gastar tudo hoje. Nós temos o financista, que é aquele que planeja mais, que é da planilha, que é do certo, cálculo, né? Que é tudo uhum, bonitinho ali. E nós temos aquele descontrolado, que tá nem aí para nada. Não sabe quanto entra, não sabe quanto sai. Enfim, nós temos alguns perfis aí. uhum, E dentro desses perfis, você me falar sobre a avareza está muito ligado a esse perfil do poupador. Ele geralmente é aquele que leva a fama do pão duro, né? E se ele reconhece esse perfil financeiro que ele tem, ele sabe dos pontos fortes e dos pontos fracos dele. Então, conhecer seu perfil também te ajuda nisso. Conhecer meu tá, ponto fraco, meu ponto forte. Poxa, eu sou aquele que sei economizar. No tempo isso, difícil, conta comigo porque eu sei é, economizar. Agora, ele vai precisar muito da ajuda do gastador, por exemplo. Ele vai entrar em equilíbrio, porque o gastador vai fazer ele pensar: ei, não adianta só pensar no amanhã, tem o hoje também, vamos aproveitar o hoje também? Então, ele precisa desse equilíbrio e precisa estar atento nesse ponto fraco dele, né? Que ele tem essa tendência a ser avarento. Agora, como cristã, pensar na avareza é ter a clareza de saber que é algo errado, que nós somos chamados sim para ajudar ao próximo, né? Essa é uma das nossas missões também, porque Cristo nos deixou esse exemplo, então uhum, também é uma missão nossa, e é mais um motivo pelo qual eu devo ser responsável com o meu dinheiro. Porque se eu tenho mais recursos financeiros, quanto mais eu tenho, mais eu vou poder ajudar. Né? Mais socorro eu vou poder dar ao próximo, mais socorro eu vou poder dar à minha própria família, né? Ao meu conforto também. Então, ter mais dinheiro me dá mais responsabilidade. E hum, a Bíblia, ela está repleta, do começo ao fim, de exemplos de orientação financeira para gente. Eu costumo falar que, assim, todos os livros de educação financeira que eu li até hoje, né, dos mais famosos que já viu, gente, parece que eles tiraram tudo da Bíblia. Parece mesmo. Existe, assim, tudo tem ali alguma referência bíblica que você consegue juntar. O que a gente precisa é sempre estudar a Bíblia sobre essa ótica do ensinamento financeiro. Que uhum, ensinamento financeiro eu estou tirando aqui? E geralmente a gente não tem esse hábito de estudar a Bíblia sobre essa ótica, sobre esse olhar de entender educação financeira por ali, de acordo com os exemplos que tem ali, com os ensinamentos que tem ali, porque está repleto. uhum. Então, se a gente estuda e conhece, mais responsabilidade a gente tem. Então, uma vez que mais responsabilidade eu tenho, mais eu posso ofertar, mais eu posso ajudar ao próximo. E aí eu vou estar trabalhando para que a avareza não entre na minha vida, né? Uau, uau. E aí, um motivo a mais para vocês fazer essa mentoria com a Jaqueline, né? Estamos puxando sardinha, mas é porque sabemos que o conteúdo dela é excelente. E Jaqueline, você falou aí dos perfis, agora você falou da avareza. Eu acredito que dentro da sua mentoria você trabalha com crenças também, né? Eu vou querer que você fale um pouco sobre essas crenças. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que pega emprestado é escravo do devedor, né? E como Isso, você falou, escravo no caso, do credor. do credor, de quem pegou emprestado, você acaba se Sim. tornando escravo. A Bíblia fala sobre isso. Como também você falou aí que quando você ajunta para poder abençoar, a Bíblia também fala que aquele que ajunta, mais é dado, né? Uhum. Conforme você administra. Então, eu fico pensando assim, talvez chegam pessoas em você com algumas crenças. Ah, eu vou guardar dinheiro. Não, e se eu morrer amanhã? Uhum. Né?
não posso, não, também não vou usufruir, que nem você falou daquele que precisa usufruir hoje. Não, se eu usufruir, e se faltar amanhã? Aham. Você trabalha em cima dessas crenças? Sim, a gente precisa trabalhar, porque precisa achar esse equilíbrio, né? Precisa haver, o saudável é o equilíbrio, nem ser aquele que segura demais, porque você precisa sim usufruir do hoje, e nem ser aquele que só pensa no hoje, porque o amanhã também virá, né? Certo. Então, a gente precisa trabalhar esse equilíbrio. Eu já peguei uma pessoa, uma vez, que era cristã, e ela tinha muito imediatismo, né, na hora da compra, de ser aquele impulsivo na hora de comprar. Então, e ela começou a me falar. Ai, desculpa. Não, Fica à tranquilo. vontade. Gente, olha, ela tá falando, eu tô pensando aqui. Graças a Deus que está sendo gravado. Isso vai ficar na internet. Então, a pessoa começou a me falar assim: não, mas eu senti de Deus que eu tinha que comprar. Tá. Né? A pessoa começa a sentir de Deus que ela tinha que fazer aquilo, que ela tinha que fazer aquilo outro. E aí a pessoa começa a misturar a fé com o desejo dela, né? Certo. É trabalhoso. Então a gente precisa. Então eu já sabia que ela era cristã, então eu comecei a trabalhar com a Bíblia com ela mesma, tá? Mas Deus também te convida a ser prudente, Uhum. né? Provérbios está repleto de ensinamentos para que a gente seja prudente e ser prudente também com seus recursos financeiros. Também, o preço disso daqui é você passar necessidade. E esse não é o propósito de Cristo para sua vida, né? Passar necessidade. Ele tá te dando condições, mas ele te convida a ser bom administrador daquilo que ele tá te dando, Sim. das condições que ele tá te dando, dos recursos que ele tá te dando. Então, existe a responsabilidade da sua parte, né? Tá, ele tá. Você tá sentindo de Deus que é para comprar, mas ele também te disse qual é o momento certo para comprar, porque talvez o momento não seja agora, né? O Precisa momento ouvir, seja né? daqui. Você precisa se planejar para entender qual vai ser o momento mais adequado e mais saudável, financeiramente falando, para que você consiga conquistar aquilo. Então, a gente precisa ir tirando da Bíblia realmente todos esses ensinamentos que rebatam tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, né? Cada um de nós temos aquele ponto fraco financeiramente falando, né? Aquilo que a gente sente mais dificuldade, né? Seja na avareza, seja no impulso, nas compras. Temos aquele ponto fraco. Então a gente precisa identificar qual é esse nosso ponto fraco e o que a Bíblia me ensina sobre isso, para que eu possa aprender então, né? Provérbios também fala muito que a gente peca por não ter conhecimento, e a gente precisa de conhecimento financeiro para não ter problemas financeiros, Sim. né? Sim. Eu tenho vivido isso daí, o Thiago sabe, essa questão de Deus mandou eu comprar. Só que, ao mesmo tempo, eu imagino que Deus possa falar mesmo para a Sim. pessoa, olha, compre, como ele falou para Jeremias em algumas situações, compra um cinto, compra um terreno. Deus orientava o Jeremias, ó, compra outra coisa, compra outra coisa. Tinha toda uma questão profética por trás daquilo. E comigo aconteceu assim, Deus veio trabalhando. Deus veio trabalhando justamente para ter o equilíbrio, talvez porque eu queria só poupar. Ele falou, não, você precisa investir nisso daqui. E aí o Thiago conhece a história, eu não vou contar aqui agora, quem sabe um dia eu conto tudo, mas Deus veio trabalhando em coisas pequenas em mim, até falar, ó, agora você vai comprar isso daqui, ó. Sabe? Mas o que eu quero dizer é que não é misturar o desejo com a palavra, o que Deus está falando. Pra Sim. justificar Para a compra. justificar. Pra O justificar a Thiago compra. sabe o quanto eu relutei. Falei, Deus, não, isso aí não sei A o sua quê. intimidade com Deus precisa estar Isso. muito em dia para você entender Então, efetivamente se é o seu desejo ou se é o não sei, desejo porque eu dele. relutei. Falei, não, Deus, como assim? Você vai. E aí eu precisei fazer, porque senão eu estaria em obediência. Aí é um outro lado, né? Desobediência. Estaria em desobediência se eu Isso. não fizesse. Mas realmente eu imagino quanto a pessoa pode. Ah, não, Deus me deu um sonho. É lógico que Deus te deu um sonho. Você está pesquisando isso todos os dias, você vai dormir e vai Não sonhar com sai da isso. cabeça Não sai da aquilo, né? cabeça, então você vai sonhar. Mas, ó, quando a Bíblia, por exemplo, nos ensina sobre o dízimo, né? É a 10ª parte. Ele também já está nos ensinando uma técnica que hoje a gente chama, né, de
da proporção da sua renda, né? Você obedecer, principalmente, o seu estilo de vida precisa estar proporcional à sua renda. Se ele não tiver proporcional à sua renda, você vai estar fatalmente endividado. Então, o que seria essa proporção? Quando ele fala 10ª parte, ele está falando, gente, independente de quanto seja o que você ganha, 10% vai ser direcionado para isso. E aí você vai fazer essa proporção nos outros campos da sua vida. Se 10% aqui vai ser para o dízimo, eu posso tirar 20% para gastos pessoais, que vai englobar lazer, né? Ou seja, o aproveitar o agora. 30% vai ser para investimento, que é pensar no futuro, e o restante vai ser para as minhas necessidades básicas aqui da vida. Ou seja, é proporcional àquilo que eu tenho, né? Então, a minha vida precisa ser proporcional ao tamanho da renda que eu tenho hoje. Se ela tá ruim, eu preciso trabalhar para ela melhorar, mas que precisa ser adequada ao tamanho da minha renda, precisa ser. Então, essas proporções, né, ensinam muito pra gente os limites que a gente precisa dar para cada um desses gastos, para que a gente também não seja displicente e saia gastando aleatoriamente só com uma coisa ou só com outra, né? A gente tem o equilíbrio, efetivamente, e consiga se manter em dia com todas as nossas contas. Perfeito. Perfeito. E falando de equilíbrio, né? Eu coloquei uma coisa aqui, mas vamos focar nesse equilíbrio por enquanto, né? Onde você encontra isso na palavra de Deus aí, né? Sobre ter equilíbrio, você falou da porcentagem. Né? Eu acho interessante comentar para que as pessoas vejam que nem você falou, que tem algumas coisas que você já viu em livros, né? Se você puder citar alguma dessas coisas que você encontra lá. Porque eu já entendi também que o que você ensina vai além de só cuidar do dinheiro. É importante o pessoal entender isso, né? Que você trabalha também a mentalidade, o Sim. comportamento. Então, se você tiver alguns versículos ou passagens que você queira trazer, né? Referência à educação Eu financeira. separei aqui alguns versículos que falam sobre algumas coisas que têm a ver, né? Provérbios, como eu já disse aqui, ele está repleto, tem muitas coisas. Entre elas, aproveitando o último que a gente estava falando, fala sobre o nome limpo, né? Você ter esse equilíbrio te impede de ter um nome sujo, porque crente com nome sujo, gente, vamos falar, né? Que exemplo, né? É complicado, né? Mas a gente sabe que por falta de conhecimento isso vai acabar acontecendo. Certo. Então, em Provérbios 22 fala sobre você ter esse cuidado com o seu nome. E ter esse cuidado com o seu nome vai te exigir ter essa disciplina no equilíbrio das suas contas. Também nos convida a ser um bom administrador das nossas contas, né? Daqueles recursos que chegam à nossa mão. Sobre gerar renda também, em Provérbios 6, fala para a gente aprender com a formiga. A formiga trabalha um tempo, né, durante o verão, para que o inverno ela tenha ali todos os recursos dela para aquele período mais difícil. Então a gente aprende a gerar, que a gente precisa trabalhar para gerar a nossa renda. Isso é um ensinamento bíblico também, né? E uma coisa que é importante também dizer, tem muita gente que acha que o nosso trabalho foi fruto do pecado, né, de Adão. Então agora, do suor do seu trabalho, você vai trabalhar. Só que, na verdade, gente, trabalho não é castigo. Eu sempre digo Porque Adão já tinha recebido a missão de cuidar de tudo antes do pecado acontecer. Exatamente. Só que ele não precisava se esforçar para aquilo, era um prazer, né? Cansava, Cuidar de tudo aquilo ali. O pecado trouxe o quê? O suor. Você vai ter que trabalhar mais dobrado agora, né? Por conta do seu pecado. Então, trabalhar é um prazer, porque a gente está sendo útil, a gente está gerando de alguma forma benefícios para outros. A gente está trazendo um benefício para a sociedade com o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Então, a gente está trazendo benefícios para as outras pessoas. Então, quanto mais a gente é útil, mais outros se beneficiam daquilo que a gente está fazendo. Né? Então, quando a gente fala para os nossos filhos, por exemplo, não, que eu tenho que trabalhar, e passa aquele fardo, né, de que, né, o trabalho... É um peso, né? Não, eu estou indo ajudar pessoas a se organizarem financeiramente, estou indo ajudar pessoas a serem mais prósperas, eu estou indo ajudar as pessoas a adquirirem mais conhecimento. Fala qual é a utilidade do seu trabalho para o seu filho, para mostrar o quanto você é útil naquilo. E principalmente sinta prazer naquilo que você está fazendo, porque você está sendo útil com aquilo. Então é importante aprender sobre isso também. Sobre dívidas, que você falou, né? Sobre tomar emprestado, você acaba se tornando servo de quem empresta. A Bíblia também fala isso em Provérbios. E dívidas é uma coisa que você consegue se planejar para que elas não ocorram na sua vida.
né? E você não se torne servo daqueles de quem você está pegando emprestado, que você não necessite passar por essa situação. Então, a proporção que a gente falou agora, quando a gente aprende sobre o dízimo na proporção, e se a gente aplicar isso a todas as outras áreas, a gente vai ter ali um equilíbrio necessário onde a gente não vai precisar se endividar. Né? Então, a gente, assim, tem vários. E sobre gerar renda, sobre ter o nome limpo, sobre dívidas, todos esses livros de educação financeira vai falar muito sobre isso também, né? Sobre empreender também, né? Sobre ter a sua boa ideia, ir lá, colocar ela em prática, a parábola dos talentos, né? Sobre multiplicar aquilo que está na sua mão, né? Saber administrar bem aquilo que chegar até você. Então, assim, muitos exemplos mesmo, né? Que a gente tem ali. Sobre reserva de emergência, por exemplo, a minha preferida é a de José do Egito. Sim. Que ele mostra claramente, gente, no período de abundância, você reserva. Para que no período de escassez, você tenha recursos ainda, consiga se manter bem. Ele sugere 20%, né? O quinto. Exatamente. Então, ainda sugere porcentagens para você sobre o que reservar, sobre a proporção adequada, né? E aí você vai adequando isso para a sua realidade. Então, não falta exemplos, não falta ensinamento. O que falta é a nossa vontade de ir lá conhecer e aprender, né? De entender e aplicar principalmente isso na nossa vida. Muito bom. Dentro aqui do assunto de equilíbrio, você falou bastante sobre as fraquezas. Todo mundo tem sua fraqueza, seu ponto forte na questão das finanças. Primeira coisa, eu agradeço a Deus porque realmente na minha casa há um equilíbrio, porque a minha esposa é a mais poupadora e vamos usar, a vida tá aqui. Então eu realmente tenho um Você virou a equilíbrio. chavinha, né, do aparente, agora vamos usar, né? Agora vamos usar, virou a chavinha, tá vendo? E graças a Deus, assim, muito do que eu sei sobre finanças, por incrível que pareça, eu aprendi com ela. Me ajudou muito, ela me indicou algum material também e eu fui aprendendo. Patrícia Lages, que o diga, assisti bastante, acompanhei bastante. Então lá tem um equilíbrio, então eu quero já também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, aproveitar e mandar um beijo para ela, Fernanda, te amo. Falando de fraqueza, você contou uma história uma vez, isso não foi no podcast, mas foi no Juba Capacita, você deu uma palestra sobre finanças pra gente, a Segunda Igreja Batista de Itaquera, e contou uma história justamente isso que você tá arrumando agora, que tal, que é o seu cabelo. Você pode contar essa história pra gente? Assim, pra ficar mais palpável para as pessoas que estão nos assistindo, essa questão da fraqueza, sabe? Dar um exemplo do dia a dia, um exemplo prático, talvez ajude, assim, a pessoa a ter essa Então, quando eu compreensão. falo que todo mundo tem um ponto fraco financeiramente falando, é aquilo que você sente mais dificuldade de dizer não na hora de comprar. Que você tem mais impulsividade de comprar, que assim, a sua vontade, o seu desejo tá mais ali. Então, tem gente que vai ser com comida. Eu adoro ir no restaurante, gasto meu salário todinho no restaurante. Tem gente que, quando eu olho ali a vida financeira, o salário tá todo no iFood, entendeu? Tem gente que já é com carro. Eu gosto de trocar de carro, todo ano eu troco carro. Assim, ele não vive sem uma parcela de financiamento de um carro para pagar. Né? Então, tá sempre comprando um acessório para o carro, tá sempre levando o carro no mecânico, tá sempre levando o carro para fazer isso, para fazer aquilo. Tem gente que pode ser os filhos, não consegue dizer não para nenhuma necessidade do filho. Meu filho quer isso, toma. Meu filho quer aquilo, toma. Eu olhei isso, é a cara do meu filho, toma. Então, tem mais dificuldade de dizer não para o filho. Então, são diversas áreas. Tem mulheres, né, que são mais vaidosas, então vai ser com cosméticos. Eu gosto de comprar muito, coisas estéticas e tal. Tem gente que vai ser com roupa. Eu tenho que comprar todo mês uma roupa, porque eu tenho que ter uma roupa nova todo mês. Cada um vai ter um ponto fraco, né? Eu falei do meu exemplo, que é com cabelo. Eu adoro comprar produtos de cabelo. Então, eu sei que eu preciso colocar um limite para mim ali, porque senão os limites são facilmente ultrapassados, né? Então, eu coloco certas regras e certos limites para que eu não ultrapasse esse limite, para que eu freie meus impulsos, porque eu sei que ali vai ser mais difícil para mim. Então, se vem alguém me oferecer um produto que eu acho que esse aqui é muito legal, vai ser muito difícil, aquele papo de vendedor vem na hora, não, mas parcela. Mas em parcela, aí você se sente mais tentado a cair naquilo.
quando é alguma coisa que você quer muito. Certo. Então, estabeleça limites, né? Eu tenho tanto por mês para gastar com isso daqui. Esse mês eu já gastei, mas o mês que vem, quem sabe? Então, pro mês que vem eu consigo, né? Mês que vem. Então, eu já sei o quanto eu posso esperar ou eu devo esperar para conseguir aquilo que eu tô querendo, mas que naquele momento não vai ser muito adequado, né? Então, eu vou me administrando as minhas vontades, os meus desejos, colocando os limites necessários. Perfeito. Muito bom. Não, eu ia falar até falando desses, vamos dizer, dessas fraquezas, né? O meu era restaurante. Eu gostava muito e eu cheguei a ver uma vez, né, na selfie financeira ali, cheguei a ver que tava indo todo o dinheiro pra lá. E depois eu me tornei viciado em ações. E aí vai. Porque quando eu comecei a ver dividendos, né, quase que pegar todo o dinheiro, né, colocar aqui, Uhum. né, mas aí fazia as contas, né? Ver crescer mais. Você fica, vamos dizer, ansioso, né, pra ver as coisas acontecendo de forma mais rápida. Porém, tem muitos cristãos que têm medo de investir na bolsa, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre as oportunidades, porque nós falamos bastante sobre dívida, né, sobre sair da dívida, tá? E a parte que você cuida, a partir do momento que a pessoa já tem uma vida equilibrada para frente. Quais que são as coisas que você acrescenta na vida dela, com a sua mentoria ou com o seu acompanhamento, né? Se você acompanha de perto, se a pessoa se só passa, se a pessoa faz sozinha, como é que funciona? A pessoa deve ter medo de investir na bolsa? Não, guarda na poupança? Olha, a pessoa tem medo daquilo que ela não conhece. A partir do momento que ela conhece, ela já passa a não ter medo daquilo, porque ela conhece, Sim. né? Então, se você tem medo é porque você ainda não aprendeu. E eu também tenho, assim, a parte de organização financeira, mas eu também tenho a parte de mentoria para investimentos, que é exatamente pegar esse beabá inicial, para quem não tem, sabe nada de investimento, e vai começar a aprender aquela sopa de letrinhas de CDI, Selic, PCA, que ninguém entende nada, que parece uma sopa de letras, né? Parece, Exato. né? Mas assim, vai Um degusteiro. pegar mastigado, sem essas nomenclaturas do mercado financeiro toda, Legal. para a pessoa entender o básico que ela precisa entender, o básico que a gente deveria saber, assim, saindo da escola, Certo. né? De quais são as oportunidades, quais são as possibilidades, quais são os riscos de cada um. Então, a pessoa entendendo tudo isso, à medida que ela vai, né, que a vida vai acontecendo, ela vai sabendo, tá na hora de experimentar esse daqui, porque com essa proporção aqui eu consigo experimentar esse daqui. Experimentei, vi como que é, gostei, comecei a investir mais, né? Você acabou de dar o exemplo. A partir do momento que você conheceu, que você viu os resultados, o que começou a acontecer? Você quis Que colocar mais. se dependesse de mim, dá vontade de colocar tudo, assim, todo mês. Então vai depender muito do seu perfil, vai depender muito do seu conhecimento sobre aquilo. Por isso que eu convido as pessoas sempre a aprender. Porque uma vez que você aprende, você vai colocando em prática na sua vida à medida das suas necessidades e das suas possibilidades, né? Então, quando a gente aprende, a gente perde o medo. E a gente precisa aprender, sim, a investir, porque a gente precisa aprender a fazer essa reserva de emergência que o José do Egito nos ensinou, né? Sim. A gente precisa fazer essa reserva de emergência e isso vai ser feito dentro de um investimento que multiplique, né? Que faça o seu dinheiro ser atualizado pela inflação, para não ser corroído, porque se você colocar debaixo do colchão, né? Os R$ 100 que você coloca hoje não vai estar comprando as mesmas coisas daqui a um ano. Né? Daqui a um ano já não vai estar Não comprando mais a compra mesma mesmo. coisa, né? Assim, a gente já experimenta isso na prática hoje em dia, né? Se você for com R$ 100 no mercado hoje, você compra uma quantidade de coisas. Se você for com R$ 100 no mercado, se você fosse os mesmos R$ 100 no mercado há um ano atrás, você comprava outras Mais coisas. Então, ele perde o valor dessa maneira. Então, a gente precisa investir de modo que o nosso dinheiro vá se valorizando e não perdendo valor. E isso exige essa inteligência financeira nos investimentos, que não é difícil, só parece difícil para aqueles que ainda não mergulharam, né, nessa piscina aí. Sim. Então, a gente precisa aprender para que a gente comece a sentir quais são os investimentos que são mais a minha cara, que tem mais a ver com esse meu objetivo, né? Cada objetivo vai ter a carinha de um investimento, né? E aí a gente vai experimentando, e à medida que a gente vai experimentando e conhecendo, vai ganhando segurança e a coisa vai fluindo. A Bíblia diz, o próprio Deus falando em Oséias, que o meu povo sofre por lhe faltar conhecimento. Aliás, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Uhum.
E você tá falando muito aí sobre aprender, sobre conhecer. O Thiago deu o exemplo aí que quando ele conheceu ações, ele, poxa, eu quero investir mais. O Tesouro Direto é a mesma coisa, a gente vê lá gradualmente. A própria caixinha Turbo, você falou, até meu filho fala, uau, como esse negócio cresce. Uhum. Então, quer dizer, ele já tem esse contato. Para quem não tem o contato, realmente, como você falou, eu lembro quando eu comecei a estudar sobre Tesouro Direto, mas rapaz, foi muito trabalhoso, porque na época que eu comecei, a única pessoa que eu lembro que falava na internet era a Natália Arcuri, ela estava começando. Uhum. E eu não tinha o contato nem na internet com outras pessoas que falavam disso. A gente tava até falando agora há pouco, né, que agora tem um monte de gente que a gente pode Não acompanhar. aprende quem não quer É, não hoje. aprende quem não quer. Tem a Jaqueline Correia que está aqui, já pode acompanhar. Tá no Sim. YouTube, tá no Instagram, não Segue no é? Instagram. E tem bastante gente falando. Então, assim, ó, esse dia eu ouvi alguém falando assim, aliás, foi o meu pastor. Ele disse assim, ó, o Jesus falou que o conhecimento liberta. E eu lá no banco pensei, aonde que tá isso? E aí ele já respondeu. Uhum. Acho que o pastor ouviu meu pensamento. Pastor Edson, forte abraço. Disse assim, Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade libertará. Uhum. Então, para que a verdade nos liberte, nós precisamos conhecê-la. E eu faço um link com um poeta que eu admiro muito, poeta brasileiro chamado Pedro Paulo, mais conhecido como Mano Brown, Racionais MCs. Ele diz: não é questão de luxo, não é questão de presa, é questão que miséria traz tristeza e vice-versa. Uhum. Aí volta lá no falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento sobre finanças pode nos trazer essa miséria que vai trazer a tristeza e fica aquele ciclo vicioso, que aí a gente já entra na questão dos nossos governantes, que parece que eles preferem, parece não, preferem que seja assim, aí nós não estamos falando de A ou B, mas é o geral, né? Prefere que seja assim porque a falta de conhecimento, a pessoa vai, é mais fácil de ser conduzida da Uhum. maneira que ele quiser, Sim. certo? Meu raciocínio tá dentro Certíssimo, do... certíssimo, porque é, o fruto da nossa ignorância é que nos leva para, infelizmente, caminhos que nos fazem sofrer. Uhum, Então, quando a Bíblia nos orienta a todo momento, busque conhecimento, e é para todas as áreas da vida, inclusive para a área financeira. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente vai falhar. Né? E a falha financeira causa grandes prejuízos, não só financeiros, mas pode trazer prejuízos para a sua saúde mental, pode ficar muito abalada. Já peguei casos também de pessoas que, por problema financeiro, a pessoa acabou se suicidando. Então, assim, é grave quando a gente deixa de ter o conhecimento necessário para conduzir a nossa vida financeira de uma forma saudável, equilibrada e mais tranquila. sim. E é possível fazer isso se a gente tem o conhecimento necessário para aquilo. O conhecimento em gerar renda, que é o trabalhar para gerar renda. E eu falo que quando gerar renda, vai muito além da sua profissão. Se você é formado em alguma coisa e vai exercer sua profissão. Você é um ser complexo, você tem várias habilidades, você tem vários talentos às vezes, né? E tem experiências às vezes variadas em diversas coisas. Então, a sua fonte de renda não precisa ser somente da sua profissão. Existem outras possibilidades de você gerar a sua renda também. Então, estar atento, ter esse olhar clínico, né? E estratégico, atento às suas possibilidades do que pode se transformar numa geração de renda para você, Sim. é o gerar renda. Ou seja, você já começa a melhorar as entradas, né? O quanto de dinheiro entra na sua vinda. E você ser o bom administrador ali, né? Ser prudente nos seus gastos, ser prudente naquilo que você. Em como você vai administrar o seu lar, o seu dia a dia, as suas necessidades, né? Que inclui sim a sua qualidade de vida, que inclui sim o lazer, isso faz parte da sua saúde também. Então, e investir para o seu futuro, porque o futuro vai chegar e, infelizmente, falando na parte política, a gente não pode mais contar com a Previdência, essa é a realidade, porque ela está fadada a quebrar. Né? Ela está fadada a isso e governantes vão empurrando com a barriga cada vez mais para frente Até onde der, né? até onde der, mas isso vai estourar em algum momento, né? Algum momento algum vai ter que chegar e falar, gente, não vai dar Não deu mais. mais. E aí, o que vai ser de você se você confiou única e exclusivamente no governo para sua melhor idade?
né, para sua aposentadoria. Você precisa ter uma fonte mais segura para que quando você chegue lá na sua aposentadoria, você possa contar com uma fonte segura de renda, porque você já não vai ter tanta força de trabalho assim. Você já não vai ter tanta disposição assim, talvez o mercado também fique mais difícil para você. Sim. Então você tem que ter uma fonte de renda segura para que você não se torne dependente dos seus filhos, dependente do governo, dependente de terceiros. Existe uma porcentagem de que apenas 1% chega na aposentadoria sem depender de terceiros. Uau. Ou seja, 1%. 99% das pessoas chegam na aposentadoria precisando de alguma maneira de algum auxílio do governo É uma renda extra. ou auxílio dos filhos, de parentes, Eu continuo trabalhando. né? Ou precisa continuar trabalhando, às vezes nem tendo condições físicas, né, de saúde para isso. Então a gente precisa se prevenir para esse futuro, né? E isso é prudência, e a Bíblia também nos convida a ser prudente, né? Então a gente precisa ser prudente também nisso. Assim, os ensinamentos são muito variados, mas a gente pode resumir nisso de aprender a gerar essa renda, né? Ou seja, trazer dinheiro, a aprender a administrar essa renda, que aí vem a parte técnica de aprender a fazer um planejamento, controlar o seu orçamento, né, doméstico, aprender a investir, e aí ir multiplicando esse patrimônio que você está construindo para que você consiga se ajudar o seu eu do futuro, a ajudar a sua família, ajudar terceiros, ajudar causas, ajudar, enfim, tudo que vier à sua mão para aparecer para você, você vai conseguir de alguma maneira atuar, porque você está preparado para aquilo. Sim. Então, se resume nessas 3 coisas: em gerar, a aprender a administrar e a multiplicar. Ou seja, a gente precisa desses 3 conhecimentos, né? Você tem do básico, não digo nem se aprofundar, você não precisa ser um especialista financeiro, né? Você não precisa se aprofundar, mas saber o básico de cada um disso já vai te tirar de um buraco e te deixar numa superfície, Uau. Legal. né? Muito bom. E falando de empreendedores, que também é uma linha que você trabalha, né? Alguém que quer começar a empreender, ou talvez contratar, qual dica prática, talvez, que você possa dar para ela, antes dela tomar essa decisão, né? Porque tem um fator psicológico nas pessoas que ela mistura, né? O dinheiro da empresa com dela. Logo pensa, se eu tô fazendo 10 mil, nossa, 10 mil é meu. Esquecendo todas as outras contas. A empresa é minha, então esses 10 mil é meu. Esquecendo todas as outras contas que precisa pagar. E quando vai ver, fala, então tudo bem eu gastar 7 mil no cartão de crédito. Né? Esquecendo que tem aluguel, enfim, outras coisas para você pagar. Quais que são as dicas e o que você trabalha com os empresários? Olha, eu sei que às vezes parece até um castigo falar isso para o empreendedor que já sofre tanto, né? Que já tem que se preocupar com uma variedade de matérias ali na hora de empreender. Porque ele precisa ser um bom gestor, ele precisa ser um bom operador daquilo que ele está vendendo, né? Daquilo que ele está ofertando, daquilo que ele está oferecendo, dos produtos dele, dos serviços dele. Ele precisa ser um bom gestor de pessoas, ele precisa ser um bom vendedor, ele precisa ser um bom marqueteiro, né? Estar aí praticando marketing, a publicidade. Muitos campos que ele precisa de conhecimento ao mesmo tempo. E isso é muito difícil, né, para ele, porque aí se torna cansativo, ele não consegue dar conta de tudo sozinho, trabalha 24 horas por dia e aí começa a reclamar e mesmo assim não dá conta, aí vem a frustração. Então, a minha dica você vai precisar de múltiplos conhecimentos. Você vai precisar. Só que você não vai dar conta de todos eles você sozinho. Não vai, não tem como. É humanamente impossível você ser especialista em RH, em finanças, em marketing, em vendas, em publicidade e ainda no seu negócio, do seu produto ou serviço ainda, né? Se você sabe cozinhar, você vai se preocupar o quê? Com as receitas, com a qualidade dos alimentos, com a nutrição, enfim, com a combinação. É nisso que você vai se preocupar. Você tem como se preocupar em saber fazer uma DRE? Você tem como se preocupar em fazer com fluxo de caixa? É muito difícil. Você vai tentar, mas aprender DRE e aprender também funil de vendas e aprender também gestão por competência, por exemplo, das pessoas, muitos conhecimentos ao mesmo tempo. Então, você vai precisar se apegar a toda ajuda necessária. A terceirizar, né?
começar a terceirizar aquilo que é possível terceirizar, para que você consiga extrair o melhor de outro que vai estar focado só naquilo, então vai ser mais bem feito aquilo, Sim. né? Então, por exemplo, quando você terceiriza o financeiro para alguém, só de eu não ter que ficar lembrando que tal dia tem tal conta para pagar, só de eu não precisar ficar lançando todas as entradas e saídas todos os dias ali, isso me dá uma folga necessária para eu pensar efetivamente na gestão do meu negócio por completo. E isso faz ele crescer, né? Porque o operacional ali tem alguém fazendo para mim. Eu não preciso me preocupar. Então, quanto mais você terceiriza alguma coisa, melhor é. Eu sei que o pequeno empreendedor, ele não vai conseguir contratar um funcionário, muitas vezes, de primeira. Porque contratação de funcionário é mais custoso mesmo, né? Sim. Nem sempre ele está preparado para isso. Então, ele vai ter que ali... quem é muito pequenininho, eu sempre indico, gente, pega o filho que só fica na internet, faz ele ser ali seu social media. Entendeu? Ele sabe fazer o básico, mas ele sabe mexer no Canva. Faz ele fazer as artes do Canva, né? Monta a ideia, eu quero um Canva assim, eu quero um post assim, quero um post assim para tal dia, tal dia, né? E deixa a pessoa fazer. Não vai sair do jeito que eu queria, mas você vai precisar delegar, porque você vai precisar pensar em outras coisas. Então, delega isso pro filho lá. Se a minha esposa pode me ajudar em quê? Qual a melhor habilidade dela? Ela pode me ajudar o quê aqui? Tem que colocar pessoas para conseguir ir te ajudando. E à medida do que esse seu negócio for melhorando, começa a terceirizar para profissionais efetivamente. Porque a terceirização vai sair mais barata do que a contratação de um funcionário, Sim. né? Hoje em dia, se você for contratar um assistente financeira, ela vai custar ali uns 2.000, 3.000. Então, nem todo pequeno ou médio empreendedor vai conseguir pagar esse salário, mas uma terceirização já vai sair muito mais barata. Então, ele tem como ir contratação do social media separado depois, né? Então, tira da mão do filho, obrigada aqui pelo seu tempo de serviço, mas agora eu vou contratar um profissional. E colocar um profissional ali à medida que o negócio vai crescendo. O negócio cresceu bastante. Então, você deixa, se fizer sentido para você, e à medida do que você aprender a aplicar a estratégia dentro do planejamento financeiro, você vai construindo cenários para você visualizar se é o momento certo ou não de aplicar, de contratar um funcionário, Sim. de investir em maquinário, de abrir uma nova filial ou não. Você vai construindo cenários. Se aquilo for você percebeu que vai dar certo, então você não terceiriza, contrata, passa a contratar, então já é o momento de contratar. Ou não, tá bom a terceirização, vou manter a terceirização, vou continuar crescendo aqui de outra maneira. Você vai criando as estratégias, você começa a ser aquele ser pensante do seu negócio para que ele cresça e para que ele evolua, prospere. Você não é aquele que só vai ali trabalhando, tá chegando trabalhando, né? E aí você não tem aquele tempo de parar e pensar na estratégia, no crescimento, do que fazer, do que não fazer. Então, ter alguém para ajudar é essencial, porque sozinho não vai dar conta de tudo. Sim. Como a palavra de Deus fala, já que é a luz da Bíblia aqui, né? Sim. Então, eu já posso citar bastante versículo, que é melhor ser dois do que um, porque um ajuda o outro. E no empreender isso também funciona. A gente precisa, por isso que sociedades muitas vezes, por mais difícil que seja, tem mais probabilidade de dar certo. Porque um tem uma habilidade, outro tem uma habilidade, você divide toda essa carga e toda essa responsabilidade com o outro também. Se não tem um sócio, terceiriza. E eu posso falar, porque eu tenho um sócio aqui excelente, que me ajuda muito, inclusive. Hoje eu já falei, logo cedo, eu já falei assim que sentamos aqui, graças a Deus que ele tá aqui, porque às vezes acabamos esquecendo de algumas coisas e não damos conta, né? Como você falou, é muita coisa pra gerir e acaba não dando conta de fazer. Então, você também aconselha, então, o empresário a não ficar, mas é meu, deixa que eu faço, não, porque só eu vou saber fazer desse jeito. Não, ninguém vai saber fazer como eu, né? Porque tem as pessoas que se apegam, né? E falando de cristão, parece que o cristão tem esse negócio, né? Deus me deu, só eu posso cuidar isso aqui. Só eu posso cuidar, não pode. Aprender a delegar é essencial pro empreendedor conseguir crescer. Senão ele não cresce, ele vai ficar no mesmo lugar. E para aqueles que acham que não é bíblico, né? Nosso próprio Deus delegou, né? Trazendo Jesus, e Jesus
montando 12 discípulos. E agora tá aí na mão da igreja. Como ia multiplicar, né? Como a mensagem ia se espalhar? Precisa ter essa delegação, precisa delegar tarefas que você sente que dá para soltar. E antes feito do que perfeito. Uau, eu gosto dessa frase. Porque se você pensar só na perfeição, tinha que ser perfeitinho desse jeito, você vai focar tanto em uma coisa que várias outras vai ficar de fora. Então, tenta realizar, porque a partir dali vai melhorando, né? Aquele que fez não de uma forma não tão perfeita assim, à medida que o tempo vai passar, ele vai melhorar, vai aprender, né? E aí as coisas vão começar a fluir de uma maneira que o seu negócio vai crescer, né? Nós, Filho Prósperos, falamos no podcast Movie Talks Movie Talks. da Lidiane, justamente isso, que Deus, sendo perfeito, delegou para nós que somos imperfeitos. Ele é perfeito, ele pode fazer tudo do jeito que ele quer, sozinho, mas delegou pra gente. E por que que nós, que somos falhos, não iríamos delegar para outras pessoas só porque nós queremos que fique do jeitinho que a gente quer? Então, essa questão da terceirização. Vitor, tem alguma pergunta, Vitão? Sobre financiamento? Sobre financeiro. Eu acho interessante essa relação de conselhos financeiros até baseado na Bíblia, né? Você sabe se tem alguma outra que você não falou? Algo do tipo assim. Algum outro exemplo? Algum outro exemplo? Passagem bíblica, você diz? Exatamente. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui, que já falei todas as que veio à minha cabeça, né? Sim. Mas a gente... tem do filho pródigo, que eu acho que eu não falei, né? Não, do filho não, pródigo. não. Filho pródigo eu não falei. Ele nos traz um ensinamento muito poderoso sobre não ter a prudência do pensar no amanhã e gastar tudo hoje, né? Sim. Ele ensina muito sobre isso. Sobre você ser impulsivo e irresponsável com as suas finanças e simplesmente gastar de maneira não responsável. Certo. Ele ensina pra gente o resultado disso, né? Resultado que não é bom. Então, quando a gente olha essa parábola do filho pródigo, a gente vê o quanto a gente precisa, sim, aprender com José do Egito, Sim. né? Sim, Exato. porque ele saiu, gastou tudo. Exatamente, né? Teve muita riqueza na mão. E quanta gente passa por isso hoje? Quantas vezes você vê histórias de famosos que tiveram muito dinheiro, muita fama, que teve milhões e milhões já na conta e passa-se anos depois, aquela pessoa tá na miséria, você vê aquela reportagem de que aquele famoso hoje precisa de ajuda. Né? Eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, o jogador de futebol, falando que uma porcentagem muito alta de jogador de futebol, depois de acho que 5, 10 anos, não lembro os anos que ele falou, fica pobre. Tem muitos. E olha quanto dinheiro o jogador de futebol passa pela mão dele. Muito. Né? Muito dinheiro. Então, a falta de conhecimento financeiro leva a gente a ser imprudente, né? E principalmente passar necessidade. Então, a gente precisa aprender para que esse tipo de exemplo não aconteça com a nossa vida, né? Existem vários artistas, vencedores de Mega Sena, por exemplo, né? Que ganham grandes prêmios do nada, assim, grandiosos. Quando você vai ver, perdeu. Um ganhador de Mega Sena, né? Tudo. Dizem que tem um estudo, né? Que eles ficam até mais pobres do que antes, né? Com dívida. Porque se acostumou com um padrão de vida muito alto, e aí o dinheiro acaba, porque ele é finito, ele acaba. Até para ir usando o que você tem, existe estratégia para que ele se mantenha, né? E aí acabou, mas ele já está tão acostumado com aquele estilo de vida que ele quer continuar, então o nível de endividamento dele fica muito maior. Eu acho que eu vi uma reportagem, não lembro se foi na Globo, se foi na Band, que falou assim que, por exemplo, a pessoa ganha um prêmio, né? Sei lá, ganhou 1 milhão. Aí deixa na conta, né? Aí no outro ano tem que declarar. Aí já desconta. Aí no outro ano, deixa na conta de novo, tem que declarar. Aí já desconta. Perdendo. Porque ela não tem a estratégia, né? Exatamente. O dinheiro, além de desvalorizar com o tempo, porque tem que pagar impostos, ela vai perdendo o valor. Então, realmente, ó, mais uma vez, contrate o serviço aí. Se você tem 1 milhão ou mais. Se você tem. Não é que se principalmente. Ou para conquistar o seu milhão, ou para né? conquistar o seu milhão. Vitor, tá em Lucas 15, depois, ou quem quiser também procurar a parábola do filho próspero. Pródigo.
Nós estamos escrevendo a do Ai, Filho ai, Próspero. ai. Nós estamos escrevendo, do mas Filho Próspero. a do Pródigo tá na É isso Bíblia. aí. E aproveitando sobre a questão da terceirização, nós estamos chegando ao final, Estamos caminhando. caminhando para o final desse episódio, mas aproveitando sobre essa questão da terceirização, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, porque existe uma empresa especialista em funcionário virtual, que é a Zora. Perfeito. Tá vendo? A Zora. Se eu não me engano, tem até uma vez que você estava conversando com ela Com ela, e foi a IA que respondeu. E aí, né? Foi interessante. A Jaqueline, ela chamou o Filho Próspero ou Não, o seu? acho que foi no meu Instagram, né, que ela Foi. conversou ali com a Começando a Iá. conversar, e aí ele falou: Eita, a Jaqueline tava conversando lá, só que não era eu, era A Iá. a IA, a inteligência Uhum. artificial. E aí depois você até falou pra Sim, ela, eu até mandei mensagem pra esse, não era eu, não. mas fluiu bem a conversa, não foi? Porque é Flui. a Zora que estava. Isso é uma forma de delegar. Uma forma de delegar, É. entendeu? E aí é a Zora que estava conversando. Ela é uma especialista, atendentes virtuais. Então ela cuida da sua agenda pelo Instagram, pelo o WhatsApp, faz Instagram, faz vendas. Então, agenda. agenda e você vai. A pessoa se preocupa só com a parte, como você falou, aquela parte Gestão. gestão, né? É. Não precisa se preocupar tanto com essa questão de atendimento e tal. Então, Zora, especialista em funcionários virtuais. Aí, Certo, Thiago? certíssimo. E a loja D, que tem de tudo, todos esses links estarão aqui na descrição do nosso vídeo. A agência de marketing Designo, que tem cuidado de todo o visual do Filho Próspero. A Isoseg, dispositivo de rastreamento e bloqueio de veículos. Então, para você ficar mais tranquilo, eu na minha vida de empreendedor, eu tenho que ir ali, tenho que ir aqui. Onde eu estaciono meu carro, não dá para deixar no estacionamento. Vou deixar meu veículo em qualquer lugar, porque eu vou seguro de que qualquer problema, a Isoseg está aí para rastrear. Não só rastrear, mas bloquear. Então, aquele malandrão lá que quis levar meu carro não vai poder levar. Primeiro, claro, né? Se o senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Mas existe a sentinela. Precisamos vigiar. Precisa ser prudente. Precisa ser prudente. Então, a Isoseg está aí para isso. O link já vai estar aqui, Thiago? O link o link tem que falar lá tem que falar com a gente lá no Instagram, porque é através do Filho Próspero que tá essa parceria aí com a Isoseg. Tá bom. Então fala com a gente no direct do Filho Próspero. Isso, para conseguir o contato da Isoseg. Perfeito. E o curso Prosperidade com Propósito, que é o nosso curso ministrado por mim e pelo Thiago, onde nós ensinamos a justamente ter esse equilíbrio financeiro. Entramos também na questão de investimentos. E o canal Júnior Saltério, que agora, de tempo em tempo, também está com alguns podcasts. Conhece o Júnior Saltério? Oi, Júnior. O Júnior. Então, de vez em quando, nós temos alguns podcasts também. Aí a gente fala da Bíblia. São temas relacionados ao seu cotidiano, ao nosso cotidiano. Tudo à luz da Bíblia. Então, lá tem finanças, tem saúde mental, tem educação de filhos, tudo o que a Bíblia fala sobre aquelas coisas que nós vivemos no dia a dia. Teologia na prática, ou seja, teologia no dia a dia. Sempre lembrando aqui que o nosso podcast tem como intuito principal, como foi falado aqui, de algumas missões nossas, né? A Jaqueline falou das nossas missões, de ajudar as pessoas. E a missão aqui do podcast é propagar a mensagem que só Jesus salva. Isso é o tema principal. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Mas eu vou até fazer um merchan aqui. Esses dias eu vi um rapaz com um livro chamado... O tema me chamou a atenção. Como ganhar o mundo e não perder a alma. E Jesus não disse que o problema é ganhar o mundo. Ele falou que não adianta você ganhar o mundo e perder a alma. E o livro é Como Ganhar o Mundo e mesmo assim não perder a alma. Falando em livro, você disse sobre os livros. Você tem algum para indicar, para falar pra gente assim que vem Inclusive seu, se sua tiver. memória? Olha, tem os clássicos que eu acho que é sempre muito bom. Depende muito do. Eu falo que eu indico o livro, por exemplo, quando eu tô atendendo, muito de acordo com o perfil da pessoa, né? Uhum. Tem aqueles que são mais técnicos, mais via empreendedora, o do Robert Kiyosaki.
Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, ele vai ser perfeito. De modo geral, o Homem Mais Rico da Babilônia também é um que eu gosto muito gosto muito de também. indicar, né? Que é um livro que ensina bastante também. Tem o livro do Primo Pobre, do Eduardo Do Eduardo. Feldberg. Ele também é cristão, então muito do que ele colocou ali no livro você consegue relacionar muito com a Bíblia também. Então, Bacana. aqui o tema de hoje é esse, então, que era quem é cristão, e ele tem uma linguagem muito popular, né? Uhum. Então é bem tranquilo para todo mundo ler e acho que todo mundo vai gostar. Então, acho que esses são os principais aí. Eu E a vou... Bíblia, claro, Sim, a Bíblia. É claro. verdade. Eu queria só acrescentar algo que eu acho que não deu tempo dela falar, mas quem sabe na próxima vez que nós trazemos aqui ela fale, né? Porque no último podcast ela falou que tá trabalhando com um curso para educação financeira ali relacionado a crianças. Então, mamãe e papai, se vocês querem aprender a administrar e passar isso pros seus filhos, ó, tá aí a Jaqueline para ensinar e agora a Jaqueline vai passar as redes sociais dela para que vocês possam acompanhar. Gostaria que você deixasse também uma mensagem, Jaqueline, né, para que os cristãos vencessem essa, que para mim é um tabu, né? Eu vejo como um tabu ainda hoje, né? Ou tem aqueles que é muito apegado ao dinheiro, né? Uhum. Ou aqueles que também vou usar a palavra Desapegado demais, né? desapegado demais, mas são muito religiosos, né? A ponto de, então, tudo é Deus, vou ficar na minha aqui e não vou fazer mais nada também, E aí porque põe a culpa em Deus depois. Né? eu não tenho nada, porque tem pessoas que têm dinheiro o suficiente para pagar a dívida, mas gostaria de ter mais. E não quer fazer uma renda extra, tem oportunidade de fazer. Né? Então deixa sua mensagem, fale mais sobre os seus trabalhos, inclusive o BPO, que é algo novo, né? Uma novidade que ela está trazendo para a gente hoje. Sim. Por favor. Eu acho que as pessoas elas precisam estar muito atentas à diferença entre ganância e ambição. Porque, principalmente o cristão, acho que ele fica com medo de ser ganancioso, então fica assim como se o dinheiro não valesse nada, né? Muito relapso ao dinheiro. Não é importante. Não é importante. Então a gente precisa ter a diferença. Ambição é aquele sentimento que vai te motivar a sempre progredir na vida. A ambição de crescer no emprego, a ambição de crescer a sua empresa, a ambição de conquistar um carro, de conquistar uma casa. Ela te move para coisas positivas, né? É aquele colocar um objetivo um pouquinho mais além para que você consiga ir crescendo, né? E subindo os degrauzinhos da escada. Então, a ambição, ela é positiva para nossa vida. Agora, a ganância não é. Então, é isso que a gente precisa se proteger. A gente precisa se proteger da ganância, que é esse desejo excessivo, custe o que custar, de conquistar coisas. É desse que a gente precisa blindar o nosso coração da ganância. Mas a ambição não. A ambição a gente precisa dela para a gente conseguir ir adiante e ir prosperando, né? Sim. A gente precisa ter essa diferença para não ter esse medo de ganhar mais dinheiro, sim, de prosperar, sim, porque se o dinheiro estiver na mão dos bons, isso significa que muitas coisas boas vão ser feitas. Se você se considera alguém bom, alguém de Cristo, você com certeza, com mais dinheiro na mão, você vai fazer escolhas mais sábias, uma vez que você tem uma intimidade com Deus e Ele vai te direcionar para o uso desses recursos. Então, a gente não pode ter medo de ter essa ambição de ganhar um pouquinho mais, sim, e principalmente rentabilizar cada um das habilidades que a gente tem para que exista mais ganhos nisso, né? E aprender a multiplicar, como a gente já disse aqui. E para finalizar, ouvi ontem uma psicóloga falando sobre isso, eu acho que é bastante interessante compartilhar. A gente precisa muito avaliar como cristão se a gente... o que a gente está colocando como fim, como objetivo final da minha vida, né? Aquele que vai me trazer, aquilo que está lá no final que vai me trazer grande satisfação, grande alegria, grande sentimento de vitória. O que está lá no fim? Se Deus está lá no fim, significa que o dinheiro é só que um meio de eu conquistar aquele fim lá, seja pelos recursos que eu vou gerar, pelas oportunidades que eu vou gerar com esses recursos, o quanto eu vou poder auxiliar trabalhos, causas, né? Então vai ser um meio que vai me ajudar, um dos meios que vai me ajudar a chegar lá naquele fim que é Deus, né? A vida eterna lá. Agora, se o fim que eu tô vendo lá são ganhos materiais,
são as coisas desse mundo, são os prazeres desse mundo, eu só uso Deus como meio para alcançar aquele final lá, aí as coisas estão no lugar errado. Estou me tornando materialista, né? Porque eu uso Deus pelo aquilo que ele pode me oferecer e não pelo aquilo que ele é. E aí, usar a Deus como meio para conquistar esse final lá que você quer, que é uma vida material melhor, aí as coisas estão fora do lugar. Então a gente precisa colocar as coisas no lugar. Deus precisa ser o fim. E o dinheiro é apenas um meio. Então, já que ele é um meio, eu preciso administrar bem, porque Cristo nos convidou a administrar bem esses recursos que chegam à nossa mão. Nos ensinou a isso. Então, a gente não pode ter medo desses recursos que chegam na nossa mão. Ele precisa chegar para que a gente seja instrumento de Cristo na hora de administrar esses recursos. Bacana. Uau. E deixando as minhas redes, né? Isso, suas redes, Meu- esse é o contato. Meu Instagram é Bolso Visionário, no YouTube também tá Bolso Visionário. E lá pelo Instagram você consegue o link direto pro WhatsApp, que é o grupo onde você pode se inscrever para o curso de para pais que querem ensinar finanças aos filhos desde muito cedo. Então tem para todas as idades, né? Independente da idade do seu filho, vai ter lá. Então você pode se inscrever por lá, que aí na próxima turma você já consegue entrar. Para quem quiser também o BPO financeiro também lá pelo WhatsApp, mentorias também por lá, palestra também por lá, tudo por lá. Mas também eu tenho o acompanhamento que você consegue fazer no LinkedIn, que vai estar como Jaqueline Correia, que é o meu LinkedIn pessoal, e no TikTok também tá como Jaqueline Correia. Então tem bastante rede social aí para todos os gostos. Todo mundo que quiser acompanhar, tem todas essas redes aí que dá para acompanhar. Muito bom, perfeito. Mais uma vez queremos agradecer a sua presença. Manda um abraço para o seu esposo. Como que é o nome dele mesmo? Felipe. O Felipe, nome do meu irmão. Como eu pude esquecer? Ele esteve no estúdio, né, na última vez. Uma bênção mesmo. Tem um episódio lá no Bolso Visionário que ele fala sobre essa questão dos joguinhos, esses joguinhos de aposta. Aí ele explica como funciona isso. Ele explica a parte tecnológica, né? E tem uma psicóloga Sim. ao lado dele, não é isso? Sim, Muito ele é bom. um episódio que fala sobre essa febre, né, dos jogos de azar, de apostas. E ele é arquiteto de segurança da informação. Ah, olha Então só. ele entende bastante desse ramo tecnológico e tem uma psicóloga que fala da parte comportamental das pessoas nesse hábito que todo mundo está adquirindo aí, que é bastante nocivo para a vida financeira, né? Exatamente. Então, nós queremos agradecer, mandar um abraço pro Felipe, mandar um abraço para sua filha. Você pode falar o nome dela? Elise, Elise. Deus abençoe, Elise. Então, aí tá. Um forte abraço para você também. E muito obrigado, Jaqueline, por mais esse episódio comemorativo de 1 ano de podcast. Ficamos muito felizes com a sua presença, eu que viu? agradeço de estar aqui contribuindo mais uma vez para o trabalho de vocês, que está sendo incrível. Como eu disse, né? Vocês estão sendo úteis, contribuindo para o conhecimento de outros. Então, isso é muito valioso, né? Glória a Eu Deus. acho que é pedrinhas de tesouros que vocês também estão acumulando lá no céu. Glória a Deus. Amém, amém. Eu também quero agradecer, né, por você se dispor o seu tempo, entregar tanto conteúdo de valor, né, que Deus continue te abençoando. Eu aconselho mais uma vez o pessoal a contratar o seu serviço, porque sabemos que da índole que você tem e do quanto você pode entregar. E quem acompanha no Instagram vai ver que é só conteúdos valiosos. Muito obrigado mesmo. Né? E filhos prósperos, Vitor, muito obrigado antes de terminar, né, Vitor? Muito obrigado. E filhos prósperos, assim como nós começamos, terminamos. Graça e paz a todos. Amém. Amém.